eu sou a professora Toninha, leciono língua portuguesa aqui no Colégio FAAT e sou a responsável pelo Clube do Livro. Vamos começar mais um FAATcast e hoje eu tenho 3 convidadas muito especiais. A Priscila, que fez parte do Clube do Livro durante 4 anos, e as meninas Larissa e Laura são do 8º ano e que também fazem parte do Clube do Livro há 2 anos, né, meninas? E o nosso assunto hoje é a importância da leitura na vida acadêmica. E a Priscila, ela teve uma importância muito grande para o Clube do Livro, porque ela arrebatava os colegas. Vamos para o clube, que é legal. E cada dia ela aparecia com um aluno novo. Mesmo. E deu tão certo que eles ficaram conosco até o 3º ano do médio, né? Foi, se não me engano, ficou até o último dia do clube mesmo, no ensino médio. Teve um que ficou até o final. Os outros foram deixando por conta da época do vestibular e tudo. Mas o pessoal foi firme até o final no clube. E a Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho de o que a leitura, o Clube do Livro, você ser uma leitora assídua, o que isso tem de importante na sua vida acadêmica? Então, Toninha, eu entrei no clube justamente para criar um hábito melhor de leitura, né? Que tornando rotina, você vê depois não como uma obrigação, mas como um prazer de ler, né? Então você vai devorando cada vez mais assuntos que você acha interessante ou assuntos que você tem, mas você acaba tendo mais facilidade porque você já tem o hábito de ler, né? Então, na faculdade, por exemplo, tem várias coisas que a gente acaba tendo que ler, não porque a gente quer, mas porque é uma obrigação, faz parte do currículo. E como a gente já tem o hábito de leitura, é muito mais prazeroso, assim, né? A gente acaba criando um interesse maior por coisas que a gente não tinha afinidade. Então, eu acabei optando por esse curso também por isso, por afinidade com as áreas de humanas, assim, por outros interesses que eu tinha com história, filosofia, literatura. Muita coisa que eu conheci no clube acabou me levando a tomar essa decisão. Então, eu firme e forte no curso de Direito, até hoje. O fato da leitura do Clube do Livro ser uma leitura de entretenimento, porque no clube a gente lê o que a gente gosta, né, menina? Sim. Você acha que isso ajuda também? Você lê por prazer e não por obrigação? Com certeza, faz com que a gente veja as coisas com muito mais afinco, né? A gente leia com muito mais afinco, independente se a gente começa com um gibi, com um mangá, depois a gente vai aderindo a desafios, assim, sabe? Tipo, como um livro de literatura clássica, um livro estrangeiro, assim, a gente vai tentando ler, assim, porque é um vocabulário um pouco diferente, né? Uhum. Tem pessoas até que chegaram no clube a ler livros em inglês para treinar uma outra língua. Isso foi muito interessante também que aconteceu na época. Porque aí acaba lendo para entretenimento e também aprende inglês, né? Exatamente. Ou para outros conhecimentos, assim, por exemplo, livros de astronomia, né, livros de curiosidades, assim. Foi bacana. E as meninas? Vocês começaram no clube o ano passado, né? Laura e Larissa. Sim. E vocês continuam comigo até agora. Como que é para vocês fazer parte do Clube do Livro? O Clube do Livro se torna, tipo, um momento descontraído e confortável A para gente leitura. só lê no clube? Não, a gente faz muitas outras coisas, né? O que, por exemplo? A gente organiza nossos chás literários ou as nossas trocas de livros, como a gente fez na última terça. E que são eventos que tornam a leitura mais leve, mais descontraída, né? Larissa, você. O clube, ele ajuda a criar o hábito da leitura, né? Então, acaba sendo bom. E o fato de você ler o que você quer e não uma coisa obrigatória, faz, como a Priscila disse, você criar um gosto mesmo. Então, outras coisas, tipo, acadêmicas, acabam sendo muito mais legais e fáceis, assim, né? De entender. De serem lidas. A semana passada, nós fizemos a feira de troca de livros. Como que vocês foram as monitoras da feira de troca de livros? Como que foi para vocês? Vocês curtiram fazer? Eu Que curti. vocês foram lá com as crianças menores?
falaram para eles da importância de que o que a gente leu, trazer para outros lerem, Sim. né? A gente colocou, lembra que nós colocamos nos cartazes lá que era para os alunos trazerem a aventura deles para a gente levar a nossa para eles? Sim. Como que foi para vocês isso? Pra mim foi inesperado a quantidade. Eu esperava que não fossem ter tantas trocas, mas tiveram, né? Dos 116 livros que a gente arrecadou, 78 foram trocados, realmente. E isso foi um número bem surpreendente. A quantidade de pessoas que juntaram, Por que você achou surpreendente, Laura? porque hoje em dia tem muitas outras coisas, eu falo como adolescente, tem muitas outras coisas que parecem, sim, que são visivelmente muito mais legais do que pegar um livro para ler. Então, eu não esperava que os adolescentes, principalmente os da nossa idade, tipo assim, de 8º, 9º ano, fossem se interessar. Mas, realmente, muitos deles participaram da troca. Que legal, eu não sabia disso. Interessante, né? Eu gostei, eu também fiquei, tipo, surpresa, assim, principalmente na hora que bateu o sinal e eu vi aquela multidão de gente vindo. Sobraram alguns livros, obviamente, mas foram muitos trocados. Alguns acabaram sumindo, mas Aquele acontece. pequeno incidente que aconteceu. Acontece. Mas eu gostei bastante porque na hora que a gente tava organizando, tava tendo aula com os pequenos, né? E eles também se interessaram Os bastante. pequenos que vocês falam é do Fundamental 1. Sim, teve primeiro uma turma de 3º ano que estavam tocando Sim. violão. E aí eles paravam, eles olhavam, e até vieram umas 4 criancinhas, perguntaram pra mim se eles podiam pegar um livro. Aí eu falei que eram só pros maiores, e tipo, eles ficaram bem chateados que eles queriam participar desse momento. Então, aí é uma dica pra gente, né? Que da próxima vez a gente envolve o Fundamental 1 também, Eu falei né? pra eles que futuramente a gente poderia organizar uma com os menores. Até porque quando a gente chegou à conclusão de que a gente não envolveu o Fundi 1, por talvez não tivesse tanto interesse, eu fiquei bem surpresa, porque foram muitas turmas que estavam passando ali pro intervalo, porque o intervalo deles é antes, né? Eles ficaram bem interessados, realmente. Então, eu também fiquei surpresa porque a gente pensou assim, né? O primeiro dia, quando vocês foram lá arrecadar, eu falei, nossa, vocês vieram com meia dúzia de livros. Eu falei, meu Deus, a nossa feira de livros vai ser, a nossa troca vai ser com meia dúzia de livros. Daqui a pouco começou a aparecer, a gente foi na secretaria e tinha um monte de livros. E assim, em porcentagem, 1/3 da escola participou dessa troca de livros. O que é um número bem surpreendente. É um número bem surpreendente. E como vocês disseram, muito bem colocado, adolescente tem outras coisas que consideram mais atraentes que a Com leitura. certeza. E a gente se enganou, né? Que bom. Né? Ainda Foi bem, né? Foi um engano muito legal, né? Dá bem. Priscila, você ouvindo o que as meninas falaram sobre a experiência da troca de livros, como foi a primeira vez, a gente não estendeu nem para o Fundamental 1 e nem para o ensino médio. Sim. E eu tenho ideia, né? Não sei, as meninas aí que são minhas parceiras do clube, eu tenho ideia de, no segundo semestre, estender para o Fundamental 1, que é um outro público, e também para o ensino médio e, quem sabe, até para a graduação. O que você acha? Muito interessante, Toninha, porque como elas disseram, o Fundamental 1 teve interesse tanto quanto o Fundamental 2, né, de trocar os livros. Ainda que tem alguns que tenham faixa etária, assim, né, dependendo da leitura, alguns são mais apropriados, outros não. Mas é bem interessante e principalmente Fundamental 2 e no ensino médio, né, que já tem todo aquele conteúdo de preparação para o vestibular, assim, incentivar a leitura. A partir do que eles gostam, para o que eles tiverem que ler mais pra frente, eles não vão ver com os mesmos olhos, né? Eles vão ver assim, nossa, com um conhecimento a mais, assim, eles não vão ver como uma obrigação. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, o pessoal reclamava muito da literatura clássica no segundo ano, né? Que tinha alguns livros que a gente teve que ler. Por exemplo, Amor de Perdição, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O pessoal, assim, dizer, quem leu da minha sala não chegou a 10%, assim, do número de alunos. Então, esse incentivo, assim, do Clube do Livro eu acho muito bacana mesmo, porque o pessoal mais pra frente vê com outros olhos, assim, né? E como as meninas disseram, tem
adolescentes têm mais coisas interessantes para eles para fazer. Mas a leitura é uma boa distração, é para conhecimento, é para estudos, assim, é uma coisa muito interessante de se Então ver, você né? acha que nós vamos ter sucesso? Eu acho que sim, Toninha. Incentivando bastante pessoal na troca de livros, eu acredito que sim. E aí, meninas, bora fazer o segundo semestre? Eu tô. Tá bom. Então, muito obrigada. Até agora o primeiro bloco. Vamos encerrar. Não sai daí não, que a gente já retorna no segundo bloco. Mas é um breve intervalo. De volta então com o FATcast, segundo bloco. Agora nós vamos falar de leitura e escrita. Já é conhecido de todos nós, acho, a frase: quem muito lê, muito escreve e escreve bem. Vocês concordam com isso? Sim. Eu vou começar com a Priscila, porque ela é a nossa futura advogada, né? certeza. E aí ela vai fazer petição lá para o juiz, e quem não escreve direito, não tem argumento, o que acontece, Priscila? Ao invés de soltar o réu, o que acontece? Fica o réu e o advogado preso. Com os dois presos. É cada erro de língua portuguesa que são por Deus, né, Toninha? E a Mas linguagem, né? É influencia poder, né? bastante. A linguagem é poder. Quem escreve melhor, pode mais. Pode mais, assim, tem mais argumentos, consegue se colocar melhor em tudo, independente de qual curso você vai seguir, qual a sua profissão. E eu queria que a Priscila falasse um pouquinho disso, porque a gente falou muito, fez muito texto dissertativo, né, Priscila, quando eu era professor de redação de vocês. Bastante. E eu pedia muito, lembra dos argumentos convincentes que eu falava? Não é qualquer Com certeza. argumento que serve, né? É o argumento que convença quem vai ler. E agora a Priscila precisa, não é convencer a professora Toninha. É o poder da retórica. E ela vai ter que convencer o juiz que o réu dela o réu que ela está defendendo tem direito a menos anos de prisão, é isso, Priscila? Não sei direito como é que é. Então, né, Toninha? Ou Se se ele vai fazer- ser absolvido, ou se vai ser acusado, dependendo do caso, né? Ou se Mas- fazer. Porque o papel do advogado é fazer cumprir a lei, não é? Então, o juiz aplica a lei, o advogado, a depender, assim, ele pode recorrer, né? Ele pode pôr recurso dependendo da decisão. Mas, assim, dependendo se for um advogado de causa, né? Ele vai estar a favor do cliente dele. Então, ele tem que pegar aquela história assim e com ferro e fogo atrás pra defender ele, né? Ele não estava errado, dependendo da situação. Uhum. Mas isso aí, ele tem que escrever direitinho, né? Toda a petição. E aonde que entra tem você que ter entrar bom argumento aí, argumentação. Priscila? Então, Toninho, eu lembro que a gente discutia, né? A gente fazia rodas de conversa no clube sobre os livros que a gente lia e tudo. E a gente era assim, uma briga pra convencer o outro a ler o livro que a gente queria e o outro tentava convencer a gente o livro que ele gostava. E era muito interessante. Mas agora, nos estudos do direito, assim, a gente lê bastante, então a gente acaba tendo uma capacidade, assim, de argumento muito maior, né? Tem até um livro muito legal, Schopenhauer, sobre a arte da argumentação, né? Você pode até não ter a razão, mas se você tiver o jeito certo de convencer alguém, acaba pra essa pessoa, entendeu? Então tem várias técnicas, assim, é um livro muito interessante. Também o enriquecimento de vocabulário que a gente tem conforme as leituras que a gente vai progredindo, assim, né? De gibi, depois para revista, tem livros de ficção, livros de literatura clássica mesmo. Assim, são linguajares diferentes, mas o enriquecimento de vocabulário que a gente tem é muito grande, né? Então influencia bastante como a gente fala, como a gente escreve, dependendo se for um texto mais formal, um texto informal. Olha que interessante o que ela colocou. Você pode não estar certo, mas se você tiver bons argumentos, você passa a ter razão. Muito Isso interessante mesmo, dependendo isso. também da postura da pessoa, né? Você pode ter a razão, mas se você estiver inseguro com aquilo que você fala, alguém pode vir com mais raiva pra cima de você, mesmo que ele não tenha razão nenhuma pra tentar te convencer da inverdade dele, né? Isso acontece bastante, assim, no mundo do direito. A gente tem que estar bem preparado, ou na vida, no cotidiano mesmo, né? Em discussões, assim,
tolas que a gente tem, mas é sempre assim, né? É o que acontece. Muito bom. E vocês, meninas? Vocês acham que a leitura ajuda você a escrever melhor? Vocês, o 8º ano, é texto dissertativo, que vocês estão começando agora. E Com lembra que eu falei certeza. para vocês que vocês vão fazer texto dissertativo até o fim da vida? Uhum. Como que é para vocês? Vocês acham que a leitura ajuda? Sim, eu acho que a leitura, o hábito de ler, sim, trouxe muitos benefícios, principalmente na nossa fase, assim, a nossa fase escolar, é muito útil tanto para coisa mais simples, como ler um livro paradidático, quanto para fazer, tipo, uma redação e tal, até porque no vestibular cobram muito isso. Então, é muito importante até introduzir isso antes para ter uma maior facilidade no futuro. Eu concordo, assim, porque aumenta o nosso vocabulário, né? Então, você acaba encontrando muitas palavras que você não conhecia com um significado parecido ou igual, uma palavra que você já conhecia, mas que às vezes se repetia muito em um texto, coisas assim. Eu acho que ajuda bastante também, né? Como a Laura e a Priscila disseram, ajuda muito na vida escolar, pra você fazer redações, lições normais até. Porque assim, ninguém merece ficar lendo coisa errada ali, né? Sem ofensas a quem não sabe escrever, mas assim, se torna algo bem chato. Não Necessário, né? não coloca a Mínimo. vírgula no lugar certo. Redundâncias também. Conjugaminho. Ninguém merece ler texto ruim, né? Escreve a Exatamente. gente junto. Dá uma dor nos olhos, né? E vocês hoje conseguem perceber isso. Com certeza. Quando a pessoa não só escreve, mas quando ela fala, Sim. a gente vamos, Nós é. Nós é parceiro. Isso Isso é demais, para vocês gente. agora já não. Não. Gera um desconforto ali. E Uhum. o fato de ter um vocabulário com alguma. Não vou falar assim, cheio de palavras novas, porque a gente ainda. Nós estamos descobrindo ainda. Mas torna. Tipo, quando você vai fazer uma avaliação pra alguém. Quando você. Entendeu, né? Quando você tem uma palavra. Tipo. Quando vocês, por exemplo, a professora chega lá e fala que a gente vai fazer um texto dissertativo, isso assusta vocês ainda? Não. Por Porque quê? o jeito que você. Principalmente você introduziu o texto dissertativo quando você aplicava redação, a matéria de redação pra gente, você costumava intercalar com 2 aulas eram textos dissertativos, uma era lição da apostila. Então, se tornou uma coisa muito comum. E eu queria encerrar fazendo um convite, porque eu não digo assim que as pessoas não gostam de ler. Eu diria que as pessoas ainda não descobriram o prazer da leitura. Porque a pessoa fala que não gosta daquilo que ela não é acostumada a fazer. Então, como ela não tem o hábito de ler, então ela fala, não gosto de ler. Quando eu chego na sala para falar assim, no início do ano, para convidar para vir para o clube, quando eu falo que eu sou do clube do livro, eu não vejo assim muitos sorrisos para mim. Eu até estranho, porque depois vai aparecendo um monte de gente para o clube. Mas o início, não vejo isso. Eles olham o clube do livro. Que coisa de gente chata. Nossa, e eu escuto muito isso. Nossa, mas no seu clube a gente só lê? Eu falei, mas só é muito pouco ler, né? Mas enfim, então eu não diria assim que a pessoa não gosta de ler. Eu diria que a pessoa ainda não descobriu como é bom ler, né? Então eu quero deixar aí uma mensagem que ler é crescer, é viajar sem sair do lugar, é descobrir um monte de possibilidades do seu eu. E eu convido vocês a embarcar nessa aventura que é o prazer da leitura. Agradecendo as meninas, né, minhas convidadas, agradecendo aos meninos da produção, e eu espero vocês no próximo podcast. Muito obrigada.